eu gostaria de entender um pouco como que os projetos aqui no Brasil, eles, nesse sentido de intervenção, propriamente no trabalho da paisagem, ele tende a sempre pensar numa escala muito grande, e eu talvez entenda que essa questão da paisagem ela possa ser trabalhada em escalas também menores. Eu acho que o trabalho da Suzana mostrou muito isso. E, bom, acho que a questão do trabalho do Hidronel Delijakov, ele tenta mostrar essa escala muito urbana, mas também entrar nessas microescalas. E eu não sei se é uma questão de política urbana, que a gente está sempre pensando isso numa escala muito grande aqui no Brasil, pelas escalas serem bem sempre densas na cidade. E isso é uma questão também talvez da formação do arquiteto e do urbanista aqui no Brasil, ainda ser muito pensado nessa escala muito grande, talvez, e pouco regional. Não sei se a minha pergunta ficou muito confusa. Nos Estados Unidos, eu fui para Harvard e mestrado em paisagismo e arquitetura, e eu diria que o meu trabalho na faculdade, na arquitetura de paisagismo, sempre tinha uma escala grande, e eu também fazia em escalas menores, mas algumas aulas de desenho urbano, eu não tenho certeza se a raiz está na educação, mas do modo em que eu opero foi um resultado de oportunidade, e os parques em escala maior, na verdade, não estão disponíveis para as pequenas empresas trabalharem neles. É muito difícil para uma empresa em início, nos primeiros estágios, fazer um projeto para um parque muito grande. Então eu posso propor a transformação de todo o Manhattan, Lower Manhattan, a parte baixa de Manhattan. Eles nem ouvem o que vocês falam até que haja um problema, e depois é que eles começam a ouvi-los. O que eu comecei a fazer é pensar como, se eu trabalhasse em uma escala menor, e quase como uma guerrilha, eu já fiz os tipos de trabalhos pop-up, e eu fiz isso no estúdio WashU. Então fazemos pop-ups, projetos, e lidando com as questões que estamos lidando com a mudança climática e também os espaços urbanos, e o que torna um espaço urbano um espaço bonito. E um modo em que eu decidi entrar nesse aspecto e ter relevância é trabalhar no pequeno, na escala menor, e encontrar sistemas que, quando poderiam ser replicados milhares de vezes. Então essa é uma oportunidade para nós, enquanto arquitetos e projetistas, começar no mundo em que foi monopolizado pelos engenheiros. Alguém teve que projetar a barreira de Jersey, alguém projetou todos aqueles elementos que são tão ubíquos para a alta engenharia, e eles não têm que ter essa aparência. Eles têm essa aparência porque um engenheiro projetou isso há 50 anos atrás, e enquanto arquitetos nós achamos que temos que redesenhar tudo. Nós queremos que os nossos trabalhos sejam únicos e maravilhosos. Então, temos que entrar nesse mercado para causar mais impacto, mas é uma questão de entender quais os sistemas em que podemos intervir. Se eu entendi a tua pergunta, o teu comentário, eu acho que esse trabalho do Parque Dom Pedro e outros trabalhos que eu participei, eles colocam para mim, com muita precisão, uma pergunta que às vezes eu não sei responder. Qual é a escala do plano e qual é a escala do projeto? E quase sempre a gente tende a achar que a escala do plano é só mais abrangente, e a do projeto é mais local, é mais passível de ser dominada do ponto de vista
daquilo que a gente desenha e que se constrói. Mas há mais ou menos uns 20 anos que a gente vem lendo, ouvindo, até vendo também, que o que separa plano de projeto é algo absolutamente improdutivo. Quer dizer, o plano e o projeto têm que ter uma relação muito mais intensa um com o outro. E o desafio do plano é ele se ver ou se entender como é um plano de projetos. Ele é um projeto de projetos, né? E não um plano de restrições ou de proposições, etc. E depois os projetos vêm e se organizam de uma maneira autônoma, né? É a autonomia do projeto que, às vezes, destrói o plano. E destrói realmente por não levar em conta as duas escalas. Quer dizer, quando você vai trabalhar num lugar como o Parque Dom Pedro, como Praça da Bandeira, qualquer coisa, é impossível você trabalhar naquele local olhando exclusivamente para dentro do perímetro que você definiu, aquele perímetrozinho que a gente definiu como aquele aquele que vai quer dizer, que nós temos que responder por ele do ponto de vista de projeto. Então, a escala não é o tamanho, a escala é a relação que se estabelece entre aquele lugar e outros tantos que estão, às vezes, a 30 quilômetros daquele lugar, né? Então, eu acho que eu até tive já nas mãos todos os projetos que foram produzidos para o Parque Dom Pedro, pelo menos os últimos, desde a década de 80. E quase sempre a diferença que eu via entre esse trabalho que foi feito e os demais era a maneira de olhar o parque. Quer dizer, tem desde a nostalgia da palavra parque, né, que então todo mundo vai trabalhando como se estivesse produzindo um terceiro desenho bucólico, que teve o do Bouvard, depois teve o do Couchet, então já vem um terceiro desenho, às vezes um pouco mais modernista, etc., mas olhando só para dentro e não levando em conta que aquele é um local já de escala metropolitana, que a gente fala, mas não sabe muito bem, às vezes, como é que a gente lida, né, com essa questão. E a maneira de lidar é você se dobrar àquilo que aquele lugar está te falando. Entender e fazer um diálogo verdadeiro. Então, por exemplo, fazer o Parque Dom Pedro um lugar bucólico hoje e falar assim, não, vamos eliminar... Quer dizer, tem um dos projetos que foi feito, acho que nos anos 90, que eliminou os terminais. Não tinha mais transporte público no Parque Dom Pedro. Quer dizer, com isso, realmente, é um pouco uma lobotomia, sabe? Como em psiquiatria, você vai lá e tira o cérebro do sujeito. E aí o cara para de delirar. Mas eu acho que é essa a questão. Quer dizer, você tem que lidar com a cidade existente no sentido de... não é que ela é existente só aquilo que você está olhando Pedrical. Ela, quando você toca aqui, responde lá. Por isso que a ideia do bumerangue, que eu falei, você joga um bumerangue que vai até o fim da Zona Leste, ele volta para dentro da cidade. Né? E aí a gente tem que lidar com esse fluxo. Eu só queria, na verdade, perguntar sobre o modelo de financiamento desses projetos. Vocês poderiam explicar um pouco? E como vocês veem isso daqui para frente, assim? Olha, eu acharia difícil responder essa pergunta, muito difícil. Mas pensa um pouco, quer dizer, na medida em que se avançou uma ideia, né, de que naquele setor do mercado poderia ser mais ocupado, mais edifícios, colocar ali um equipamento cultural do porte que estava sendo proposto. No começo não tinha Senac, Sesc, isso apareceu ao longo do projeto. Eu acho que esse é o papel propulsor do projeto. O projeto pode ser uma maneira da gente produzir
progresso, né? Mesmo que você não produza aquele projeto que estava ali, você põe as coisas para funcionar. E eu acho que aqueles arco oeste, ele tem muita potencialidade para o mercado, porque ele tem mais subdivisões, etc. Então, quer dizer, financiamento, eu não sei qual seria, mas ali eu acho que seriam áreas a serem trabalhadas pelo mercado. E então são duas coisas, quer dizer, você vê que já tem quem produza o equipamento cultural. Eu acho que aquele setor é um setor, a gente estava conversando no intervalo, quer dizer, o mercado ainda não chegou lá, mas vai chegar, porque a cidade de São Paulo está esgotada em termos de espaço. Aquele espaço vai chegar. Quer dizer, é um problema, quer dizer, não se sabe quanto tempo, com que características, se é o grande capital, ou se é o médio capital, porque faz diferença também fazer projeto. O grande capital não quer fazer um edifício num lote, quer fazer outra proporção que é buscada. Mas eu acho que eu não arriscaria dizer que vai ser PPP ou que essas novas figuras, né, que surgiram. Mas eu acho que também ali é o mercado que vai resolver. Enquanto que o terminal, que eu acho absolutamente fundamental para um projeto como esse, a Lagoa, eu acho que aí realmente é o poder público. Eu acho que sem o poder público esse projeto perde as suas duas intervenções mais poderosas. Eu queria saber se realmente há valor nesse tipo nessa área alagada, no caso de proteção contra as enchentes. Uma das coisas sobre as quais trabalhamos nos Estados Unidos é quantificar o valor de tudo isso em relação ao seguro, por exemplo, ou em relação ao tipo de estresse que esse tipo de estrutura vai causar aos recursos municipais. As cidades nos Estados Unidos estão começando a prestar atenção sobre esse tema, porque existem problemas com relação às cidades onde eles estão impondo regulações. Nós temos o governo federal impondo regulamentos para que as cidades limpem as suas águas. Eu simplesmente estou me perguntando, será que essa parte de pântanos, a parte alagada de vocês, será que teria valor para o mercado? Talvez, se tornasse um instrumento financeiro, tem um valor muito grande se tudo fosse arrumado, mas há muitos modelos. A cidade de Nova York está muito atrasada na adoção dessas leis, mas existem outros estados que já estão avançados. Existe um mercado muito grande para os bancos também, talvez uma coisa interessante para explorar também aqui nesse país. Queria que vocês comentassem um pouco qual que é o espaço, sei lá, qual que é o panorama daqui no Brasil, no espaço da universidade, daí essa pergunta para a Regina, e da prática por si mesma, da arquitetura, em esboçar planos, assim, ideias de cidade, como nesse último que o Martim mostrou, se são através, como você disse, de publicações, de concursos, e sei lá, qual a receptividade disso e qual é a frequência que vocês acham que os escritórios deveriam, não sei, fazer esses exercícios e na universidade também? Eu vou responder primeiro, que eu ainda não respondi nenhuma, tá? Com licença. Não, eu acho que, na verdade, um projeto como esse que eu mostrei foi uma oportunidade que materializou uma série de coisas que a gente pensa cotidianamente. Então, não é uma coisa dissociada da prática que a gente faz um esforço para pensar e produzir. Mas, na verdade, ele é quase que uma radicalização, alegorização quase, de elementos que estão fragmentados, talvez, ou estão como subtexto em vários outros projetos. Foi um pouco que eu tentei mostrar nos outros 3 projetos, que, de alguma maneira, todos mais ou menos se relacionam a esse tipo de pensamento sistêmico ou ligado às infraestruturas e como o desenho pode
o projeto de arquitetura pode, enfim, essa questão que eu já tratei. Então, eu acho que ele adquire, aí como ele é uma condensação e bastante livre, ele adquire uma força quase comunicativa muito interessante, porque você consegue condensar uma quantidade de ideias, de conceitos. A gente poderia discutir verticalização, poderia discutir vários outros assuntos a partir desse projeto. E portanto, acho que é um instrumento muito bom para debate, para discussão. A gente conseguiu fazer muito pouco isso. É uma coisa que a gente gostaria de poder fazer mais. Mas, na verdade, mesmo a gente gostaria de poder fazer para valer, né? Não só para conversar. Mas, enfim, acho que faz parte de como eu disse no começo, de um conjunto de ideias que estão cotidianamente sendo debatidas dentro da prática. A ideia de não ter a crítica, a gente pode imaginar que a médio prazo destrói a coisa que deixa de ser criticada. Eu me lembro de ouvir isso do Jean-Claude Bernardet, que dizia que, na medida em que a crítica de cinema ficava mais radical e de melhor qualidade e mais exigente, a qualidade do cinema melhoraria. A crítica pode ser pura teoria, né? Mas ela tem esse papel ela torna a ação mais exigente. A ação tem que se pensar, né? Então, a gente olha hoje para o que foi apresentado aqui, um projeto com o Parque Dom Pedro e os trabalhos que o Martin Corolon apresentou. A gente tem uma defasagem. O nosso lugar está... Quer dizer, o que a gente almeja e o que se pede para o arquiteto é infinitamente mais do que se deixam a gente fazer. Porque o que, na primeira parte do que eu apresentei, foi a prefeitura entrando em cena, o governo do Estado também, produzindo de maneira aleatória projetos que todos eles são projetos que beneficiam a população, os mais pobres, o Expresso Tiradentes. Cada um desses projetos foi projeto que teve grandes orçamentos, né? E são muito mal colocados. Eles não se articulam dentro do parque, eles têm uma autonomia absolutamente quase criminosa, porque cada um joga para um lado. Quer dizer, o papel do arquiteto é mostrar que ele tem capacidade de repensar essa forma de atuar na cidade. É uma militância nesse sentido, né? Acho que a universidade tem esse papel crítico, ela pode fazer, e crítica a gente não faz só com palavras, a gente pode fazer uma crítica com um projeto. É isso. Né? Então, por exemplo, quando o Martin fala desse projeto que foi um ensaio, ele é um ensaio, quer dizer, ele tem uma mensagem ali, que é as grandes edifícios, as grandes torres, dependendo da forma como elas atuam na cidade, elas podem criar uma situação como aquela, que é uma situação meio poética, meio é um tipo de organização. É tão engraçado que tudo aquilo que a gente faz, quando a gente faz ensaios sobre São Paulo, eu não sei se nos Estados Unidos também é assim, é sempre com desejo de pôr ordem. É como se a desordem fosse o nosso desafio permanente. Por isso que eu fiz muita questão de falar para vocês uma coisa que eu nem sei se eu falei direito e com, como é que eu vou dizer, desenvoltura suficiente. A ideia do projeto que a gente faz por reação, às vezes o projeto perde qualidade. O que eu quero dizer com isso? Que o Parque Dom Pedro destruído e o nome parque induzem todos os arquitetos a pensar aquilo como um espaço vegetal, né? Como um parque. Às vezes, até como alguns projetos fizeram, que era um jardim, não era nem um parque. Então, se a gente olhar para o Parque Dom Pedro, quer dizer, o que ele está pedindo para a gente? Para a gente racionalizar as formas de uso contemporâneas que ele tem. E, provavelmente, uma estação intermodal é o espaço público por excelência no contemporâneo, né? No mundo contemporâneo. Então, quer dizer, a universidade está falando isso há 20 anos.
né? A gente vai ter que esperar talvez mais um pouco, mas eu acho que isso vai acabar surgindo dentro da cidade, que a organização do Parque Dom Pedro é absolutamente dependente da racionalização das funções que ele tem hoje. Não tirar o terminal, tirar todas as linhas e fazer ali uma grande plantação de árvores, né? Eu tenho 2 perguntas, vou tentar resumir. Primeiro, o colega já falou um pouco, mas mais um comentário que me surpreendeu é essa articulação entre a universidade e, enfim, projeto pesquisa. Eu venho do Rio e lá eu vejo isso acontecer muito menos ou de uma forma muito mais precária. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. O Martim está na universidade, enfim, essa questão do ensino e da pesquisa, como isso é feito e por que isso é feito, o que se aprende com os alunos, eu estou vendo que aqui são muitos alunos, como se dá esse diálogo entre um projeto que acontece na prática e um laboratório que está na universidade, uma pesquisa que está na universidade. Tá. Outra questão, que você falou das estações de metrô, a minha pesquisa toca nesse assunto, entre a relação da arquitetura com a infraestrutura. Eu vim aqui para São Paulo para estudar algumas das estações aqui, e conheço o seu trabalho de mestrado, a Rodoviária de Brasília, penso nessas terminais enquanto pontos nodais, etc. E quando você coloca o último ensaio, é claro que é um ensaio, mas a gente olha muito mais de cima, né, as imagens. E eu acho que seus projetos construídos falam muito mais desse olhar do chão. E eu fico me colocando quais são os desafios de um projeto de arquitetura na infraestrutura, para a infraestrutura. E isso tem a ver com essa questão do desenho do vazio, do solo, a articulação com o mar, enfim, questões que estão também no meu cotidiano. É claro que não é uma questão a ser resolvida, mas, enfim, provocações, se pudessem comentar alguma coisa. Eu vou começar pela última, que é mais fácil, eu acho. Eu acho que óbvio, esse projeto é um ensaio, então tem esse olhar um pouco distanciado, porque é muito conceitual, né? E eu acho que a questão, de fato, da relação entre projetos de arquitetura e infraestrutura é muito na prática mesmo, é muito de outra natureza, é muito mais, talvez, do pedestre, enfim, ou de procedimentos de projeto de uma ou outra práticas, como é que elas podem se imbricar. Então, acho que a Rodoviária de Brasília, que foi o objeto da minha pesquisa de mestrado, é um bom exemplo disso. É um edifício que não tem uma forma facilmente apreensível, que se espalha e que não tem uma fronteira, que é um edifício, mas ao mesmo por isso mesmo é difícil de definir, porque é um pouco informe e ao mesmo tempo cumpre uma função estruturante no sistema de transporte e mesmo na forma, que no caso de Brasília o sistema estruturante de transporte define também a forma da cidade. Então, acho que é um exemplo muito, enfim, daria para fazer muito mais do que até uma dissertação de mestrado para tratar desses limites entre o que é um projeto de arquitetura e um projeto de infraestrutura. E a questão da torre, por exemplo, é como é que ela chega no chão, né? Isso, obviamente, a gente não tratou, porque é muito específico, inclusive, né? E como é que conecta todos os sistemas que estão superpostos, como é que ela pode, inclusive, destacar esse chão do plano do pedestre e criar um território em altura, enfim. Acho que são coisas de projeto mesmo, né? E acho que é muito legal o que a Regina comentou de que o projeto também é um instrumento de crítica, ou seja, a gente pode fazer críticas de arquitetura ou da cidade ou de urbanismo ou através do projeto. Então, eu acho que, inclusive, isso é uma pesquisa acadêmica interessante, que é o que eu pretendo continuar fazendo. E aí, já para engatar um pouco na sua segunda pergunta, acho que eu fiz o mestrado, que a Regina me orientou, estou agora começando o doutorado. Eu acho que isso foi bem transformador para a prática, na verdade, foi muito importante. E agora eu comecei recentemente, na verdade, na escola, o segundo ano que eu dou aula, é uma experiência bem recente, e está sendo também bastante transformador, no sentido de ter que formular num outro ambiente para uma interlocução que muda cotidianamente, uma série de conceitos que são relativamente complexos e que, na verdade, você precisa responder, enfim. Acho que também está tendo o mesmo efeito que eu senti quando eu fiz uma pesquisa acadêmica, né? Então, acho que elas, de fato, são complementares. É uma prática de escritório, uma prática de projeto e o ambiente acadêmico se alimentam mutuamente. Acho que isso é uma característica, inclusive, da Escola da Cidade, que eu acho muito positiva, de que tem muitos arquitetos atuantes que lecionam lá. E isso dá uma dimensão para o projeto como crítica que
é bastante peculiar e muito interessante. Os três mostraram uma relação com a gestão pública dentro de diferentes contextos e que eu notei que a burocracia é uma coisa que estava muito presente nessa interface de como que vocês lidavam na hora de tentar gerar e tentar propor um projeto, seja ele de uma escala muito pequena, como a Suzana ela mostrou, desde o projeto do Parque Dom Pedro. A burocracia ela se mostra como tanto essa interface, mas também como um entrave, né, em certos casos, e que ultimamente ela definiu a arquitetura. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais como que é essa relação da burocracia com o arquiteto e como que isso funciona, tipo, como que é essa relação entre o arquiteto e gestão pública e como que no meio de tudo isso existe essa burocracia e como que ela também molda, de certa maneira, a definição de um plano e a definição de arquitetura. Essa é a minha vida. Bem, sim, eu gostaria de voltar à questão do metrô. Eu estava pensando nisso. Eu gostaria de dizer que a manifestação desses sistemas de transporte não está somente para a população, mas densidade em certos lugares. Na cidade de Nova York, todas as linhas tendem a ir para Manhattan, no sentido leste-oeste, e quando você chega em Manhattan é o norte e sul. Mas todas elas tendem a se direcionar a Manhattan. E se fizermos linhas que vão mais para o sul, isso distribuiria um pouco a densidade. Bem, eu estava pensando nisso, mas em termos de burocracia, eu acho que uma das coisas mais importantes daquele desenho exométrico que eu mostrei é que você tem que deixar que as agências sabem quem controla o quê. Então, isso era o mais importante, porque nenhuma delas se comunicam entre si e todas elas fingem que isso é responsabilidade de outra agência. Eles tentam confundir. E quando eu descobri e revelei todos esses aspectos do modo em que ficou muito transparente, muito óbvio, foi muito importante, pois ficou óbvio para as comunidades que estavam dando suporte ao projeto quem era responsável pelo entrave das coisas. Isso foi muito poderoso. Então agora eu estou usando o design com alguns modelos paramétricos para criar modelos em 3D em partes da cidade. Eu estou usando aquele parque esponja para revelar o poder, coisas como, por exemplo, a permeabilidade daquele solo e ações afirmativas. E eu reconheço que a burocracia do departamento de esgotos vai sempre me atrapalhar, a menos que eu crie um modelo que revele ao público e aos políticos e os tomadores de decisões e os financistas como esses sistemas operam. E não é só em teoria. Eu posso colocar as índices de pluviosidade e as índices de evaporação, eu posso adicionar o índice de permeabilidade do solo, eu posso chegar a uma especificidade muito grande, eu posso modelar isso de uma maneira que revela esses aspectos. Eu acho que esse é o poder que temos como arquitetos, é passar uma mensagem. Nós temos poder e temos que usar essas ferramentas que temos para passar essa mensagem adiante. E nós temos muito em nossos bolsos, na nossa manga, e entender a mente dos burocratas, pois eles não querem ficar sobre o holofote, eles não
eles não querem inovar, eles só não querem ser punidos por algum erro. Então você tem que criar argumentos defensivos e criar esses modelos baseado na ciência e, ao mesmo tempo, usando as ferramentas visuais e a beleza. E quando juntamos tudo isso, isso se torna muito poderoso. Quando você fala burocracia, está dando o tom da arquitetura, mais ou menos isso que você falou no final, né? Eu acho que você está dizendo burocracia para dizer o poder público. É tanto essa relação que a gente tem com o poder público, em que a gente vê uma situação, por exemplo, que eu estava conversando aqui com um amigo, que numa situação em que a gente tem a Suzana, que ela pega, ela consegue num cenário, no contexto ao qual ela constrói, ter muito mais tempo de projeto com o que a gente tem e consegue, por exemplo, fazer uma construção em 8, 10 semanas, enquanto a gente teve o projeto do Martim ali no Cais das Artes, com 1 ano de projeto, e os outros 10 agora construindo, com obra parada, esperando o verba chegar e afins. Burocracia também nesse sentido, porque é o a entrave máquina também pública demorando para produzir aquilo que foi combinado. Pois é, mas você sabe que também acho que depende do quê, né? Porque outro dia eu estava pensando, como tem agora no Brasil uma coisa chamada responsabilidade fiscal, né? Devia ter uma coisa que também, eu não tenho a palavra pronta, mas que tivesse a responsabilidade pela introdução de determinadas obras públicas. Quer dizer, o mandatário, né, teria que ter responsabilidade sobre as escolhas que ele faz, etc. Isso eu pensei por conta de uma questão bem palpável. A Nova Luz é um projeto que já existia, que ficou aí, que foi sendo discutido, etc. Não era do agrado de um prefeito que chegou, então ele refez o projeto, etc. Até que chegou o governo do Estado e chamou Herzog e de Meuron para fazer uma sala de dança, que todo mundo sabe, que custou bastante caro ali o projeto, etc. A forma como foi decidido a escola de dança foi inteiramente arbitrária. Quer dizer, eu tenho muita dúvida sobre a questão da participação de uma maneira um pouco mitificada, entendeu? Quer dizer, acho que a participação não é tudo isso. Ela pode levar também para situações menores. A participação precisa ser, de alguma forma, informada. As coisas precisam ser informadas. Não adianta você sentar todo mundo numa sala, eu vi aí o plano diretor sendo discutido, é um delírio, todo mundo levanta, fala do seu backyard, né? É só isso. Então, a escolha da sala de dança e o preço do projeto, eu acho que é irresponsabilidade, eu não poderia usar a palavra fiscal, mas é irresponsabilidade no comando da coisa pública, para dizer o mínimo, né? Aquele projeto vai ser desprezado e, naquele local, vão erguer um conjunto habitacional absolutamente desproporcional para a área. Como é que a gente lida com isso? Quer dizer, você vai para os jornais, onde você fala isso? Como é que você interrompe uma coisa dessa? O fura-fila, aqui em São Paulo, foi uma avalanche, né? O cara ganhou a prefeitura por conta dessa ideia do fura-fila. A palavra fura-fila é uma palavra que faz sonhar, né? E então a gente herdou um projeto que depois vem o Expresso Tiradentes e tira o melhor possível. Quer dizer, essa irresponsabilidade do poder público, a gente não tem nenhum meio, não existe nenhum instrumento, né, a não ser a participação e a gente fazer o quê, né? Porque o plano diretor ainda abre as formas participativas que são bastante improdutivas, mas eu acho que a burocracia ela não existe. A burocracia é o meio de atuação daquele que está no poder naquele momento. São as regras com as quais ele assegura o poder. Então, eu acho que o que eu sinto no Brasil, acho que na América Latina, é essa irresponsabilidade do poder público em relação ao encaminhar
dos projetos, especialmente os projetos urbanos. Por outro lado, aqueles que produzem, como nós produzimos na universidade, etc., a gente tem uma relação bastante ambígua também com tudo isso. A gente se poupa. A gente se poupa de fazer as críticas que tem que fazer, porque é um desgaste. E essa profissão que nós temos é uma profissão que é uma faca de... Não é uma faca de dois gumes, não. Ela é uma profissão também que carrega essa ambiguidade. A gente trabalha para o mercado, a gente trabalha para o governo, nós estamos ali numa coisa da ciência aplicada. E para poder executar os nossos trabalhos, a gente tem o cliente, que às vezes pode ser o poder público, às vezes pode ser a Fiesp, né? Então, eu acho que assim, a gente não tem tido instrumentos para exigir responsabilidade do poder público diante da sua total, às vezes, incapacidade de produção da cidade. Eu queria saber de vocês, a minha pergunta está um pouco ligada com a que ele acabou de fazer. Eu queria saber qual é o grau de intervenção que o poder público tem na concepção do projeto de vocês. No caso desses projetos que são grandes intervenções na cidade, como o caso da Suzana, ou o caso da concepção do projeto mesmo do Parque Dom Pedro, eu queria saber como que é essa intervenção do governo no ideal do projeto. Porque eu li uma entrevista do Lelé recentemente, ele era bem pessimista com a relação do trabalho dele com o poder público. Ele achava que ele não tinha concretizado tudo que ele queria realizar na carreira dele, ele tinha uma visão muito pessimista justamente pelo poder público. E eu queria saber se vocês acham que essa visão do governo hoje em dia melhorou, porque muitas vezes nós, como arquitetos, a gente quer fazer uma cidade mais humana e que seja acessível para todos, né? De todas as classes e diferentes poderes aquisitivos. Só que muitas vezes o poder público eles estão muito alinhados a interesses privados. Eu queria saber qual a visão de vocês sobre isso. Acho que a Regina, eu vou comentar brevemente. Acho que a Regina um pouco respondeu sobre esse tema que você está levantando. Mas eu acho que mesmo a resposta no comentário da Regina, acho que essa dimensão política é o que é o nosso instrumento, na verdade, né? E aí talvez a influência ou a falta de coerência nas demandas, ou a responsabilidade, ou a ingerência nos projetos para fins que não são os que seriam os que você mencionou como ideais, acho que estão muito ligados a questões políticas mesmo. E não sei se a Suzana quer comentar alguma coisa da relação com o poder público no caso dos projetos que ela tem desenvolvido. É muito útil pensar nesse contexto. Eu já estou na profissão há 10 anos e quando eu comecei, eu estava trabalhando durante a gestão do Bloomberg. Ele era um milionário e ele não devia nada para ninguém. E ele era um visionário e a visão dele ajudou a colocar pressão nas agências públicas para que houvesse inovação. Então, eu fui capaz de fazer muitas coisas com mais facilidade do que se fosse de outro modo, mas eu ainda estava trabalhando dentro das estruturas dessas agências públicas. Então, eu não tinha total criatividade quando trabalhando com o Departamento de Transporte. Eles dizem que há 3 maneiras para fazer um elemento em particular. Então, eles criaram uma caixa de ferramentas que te dá maior flexibilidade. Então, houve um pouco mais de esperança nessa agência. O Departamento de Proteção Ambiental, por outro lado, resistiu muito ao meu projeto de Parque de Esponja e levou muitos anos. Algumas pessoas ali, mas
as pessoas de infraestrutura verde, na área de infraestrutura verde, deram muito apoio. Então eu tinha que saber quem eram os meus aliados, pegar o apoio deles e usar as relações deles para fazer o lobby com aqueles que eram contra. Isso foi útil, mas eu acabei submetendo o projeto, os desenhos. Uma das pessoas tirou o seu nome dali e foi uma luta que durou 8 anos. O que é interessante é a diferença dessa administração, desse governo e do governo atual. Mesmo que esse governo tenha menos visão, eles têm uma visão, mas é só para criar habitações e não tem uma visão holística da cidade, o que é muito frustrante. Mas temos um grande líder no departamento de parques, que é a Iniciativa para Parques. E uma das coisas que ele fez foi transformar a divisão de projetos para as iniciativas de projetos para parques. E eu, como uma consultora, transformou a maneira em que eu trabalho com essa agência. Então agora eu sou capaz de executar os projetos rapidamente, em vez de levar 4 ou 5 anos para projetar algo, porque as pessoas no programa não fazem parte, eles têm que terminar ou concluir isso em 1 ano. Então estamos produzindo isso muito rapidamente. O custo, infelizmente, é que eles não querem inovar de jeito nenhum. Então acabamos usando elementos padronizados, e você se referiu isso na sua palestra. Essas agências sempre querem fazer o mesmo tipo de coisa e usar os mesmos materiais. Nós somos criativos e nós queremos encontrar as oportunidades mesmo dentro dessa caixa de ferramentas restrita, mas da perspectiva de negócios é muito legal conseguir transformar esses projetos em trabalhos, em executar. Em 4 ou 5 anos eu vou ter 4 ou 5 playgrounds na cidade, e se ele não estivesse no poder, isso me levaria 10 anos. Eu tenho quase 50 anos e eu quero construir mais. Então eu estou feliz desse governo estar dando incentivo. Eu acho que há compromissos, coisas boas e coisas ruins na estrutura do governo, e você tem que descobrir quais elas são e como você pode chegar aonde você quer dentro desse sistema, e também como combatê-los. A Suzana abriu a tarde falando sobre a infraestrutura ser mais sexy. Acho que ela mostrou que isso pode ser verdade, tanto a Regina quanto o Martim também. Ela também deve ter visto hoje na visita pela cidade que a gente tem uma realidade um pouco diferente e muito por fazer em termos de infraestrutura. Ontem o Ciro abriu o seminário falando da gente ter uma visão otimista, e o Felipe comentou sobre ser proativo. Vocês acham que é possível o arquiteto ser proativo também na área de infraestrutura, ou seja, não esperar só a encomenda? A gente ouviu muito isso de vocês hoje, mas propor projetos em diferentes escalas mais de infraestrutura. Na verdade, comparando a realidade que você tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui, em termos de infraestrutura, a gente tem ainda muito o que fazer. Ontem o Ciro falou numa posição otimista do arquiteto, e o Felipe falou numa posição proativa. Você acha que a gente pode ser proativo também na área de infraestrutura, ou seja, o arquiteto propor em diferentes escalas, e de que maneira fazer isso? Eu acredito que podemos realmente estar envolvidos no desenho da infraestrutura, mas se formos fazer isso, devemos entender como eles funcionam. Isso significa que é preciso saber um pouco sobre engenharia de autopistas, saber como os trens operam, ou precisamos saber muito das regulações, regulamentos. Eu vejo algumas das propostas que são feitas por
grandes arquitetos e elas são realmente ridículas, porque eles não fizeram a lição de casa no sentido de entender como os sistemas funcionam todos juntos. Então, eu acredito que nós perdemos credibilidade quando a gente se esconde atrás de uma visão, quando a gente faz essas apresentações. Acho que precisa ter rigor. Como, por exemplo, se você apresenta um trabalho com vários erros de grafia, de ortografia, você acaba minando a sua credibilidade. Nós temos uma responsabilidade para apresentar nosso trabalho com o máximo rigor. Eu acho que se a gente cumprir esse aspecto, apresentar um trabalho com uma visão, mas também funcione com outras áreas, eu acho que sim, podemos progredir com relação a sistemas de infraestrutura. Eu acho que precisamos disso. Penso de maneira holística. Eu já vi engenheiros dizendo para mim, eu não penso como você, eu não consigo pensar em diferentes plataformas e diferentes escalas. Mas nós podemos fazer isso. Precisamos, então, compartilhar tudo isso com os outros.